Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai ter aí um momento na presença de Deus e acredito que certamente Deus ele vai transformar a sua vida. Afinal, a fé ela só vem por nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. E hoje você vai ouvir a palavra de Deus e acredito que isso vai gerar uma fé dentro de você e certamente você vai obter de Deus tudo aquilo que você deseja. No nosso programa hoje nós vamos receber o missionário Luca D'Agostini, que vai te falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar acerca de um material que nós temos disponível no nosso ministério, que é o livro Redimidos da Maldição. E sim, existem maldições na terra, só que nós já fomos redimidos, nós já fomos tirados de toda essa maldição. E hoje nós vamos ver sobre a área financeira, quais são as maldições que estão na terra e o que foi que Jesus, o que foi que Deus ele fez para que hoje você possa ter as bênçãos de Deus até a sua vida. No programa de hoje também você pode fazer o seu pedido de oração através do WhatsApp que está passando em rodapé. O DDD é o 16 99115 0532. Nós temos aí pessoas, temos toda uma equipe que vai registrar o seu pedido de oração, vai nos enviar e hoje o missionário Lucas vai orar por você e acredite mesmo que Deus ele vai operar na sua vida. Afinal, Deus não é bom, Deus ele é muito bom e saiba que realmente Deus ele quer transformar a sua vida. Exorto você a procurar a Igreja Maná mais perto de você. Você pode acessar o site igrejamaná.com.br e lá você pode procurar os endereços da nossa igreja e procurar a Igreja Maná mais perto de você. Acredito que você vai ser muito bem recebido e vai realmente descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Nós agora vamos ficar com algumas ferramentas que nós temos disponível no nosso ministério para nós evangelizarmos. Então, vamos agora conferir uma das muitas ferramentas de evangelização. Nós temos disponível no nosso ministério muitas ferramentas disponíveis para nós evangelizarmos. E evangelizarmos é nós levarmos as boas novas. Evangelizarmos é nós levarmos Jesus. E para isso nós temos muitas ferramentas no nosso ministério para você poder usufruir. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta Curiacos Negócios, onde você que é homem, você que é mulher de negócios, você pode entrar no site e certamente você vai receber muitas mensagens, muitos materiais que vão poder te ajudar para que você possa crescer na sua empresa. Afinal, ser um empresário, ser uma mulher, um homem de negócio é uma chamada de Deus. E se você souber disso, o poder que há nisso, certamente a sua empresa vai crescer cada vez mais, porque realmente Deus vai edificar a sua empresa. Por isso, eu exorto você a entrar nesse site e lá descobrir os muitos materiais, ficheiros, áudios explicativos, tanto na parte técnica como na parte espiritual, onde você vai encher o seu coração de fé e certamente na parte técnica, na parte espiritual, Deus vai te ajudar a vencer cada vez mais na sua empresa. E não use só para você, por vezes você está acompanhando o nosso programa e pronto, não é um empresário, mas tem um desejo de abrir o seu negócio ou conhece pessoas que têm os seus negócios e precisa vencer. Por vezes passa aí por crises financeiras, mas Deus tem poder para nos ajudar. Para isso, nós temos que estar debaixo da proteção de Deus. Por isso, eu exorto você a ser desse site, descubra a vontade de Deus para a sua vida e certamente a sua empresa nunca mais será a mesma, porque Deus vai proteger a sua vida. Acredito que você que está nos acompanhando já ouviu falar do Salmo 91, né? Afinal, uma pessoa que anda ou não com Deus, certamente já ouviu esse salmo que diz que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Isso serve também para os nossos negócios. Quando você habitar no esconderijo do Altíssimo, muitas empresas podem cair do lado da sua, 10 mil à sua direita, mas você, a sua empresa, não será atingido. Não é porque você é bom, não é porque você tem uma estrela na testa, mas porque Deus é com você. E Ele abençoa a sua empresa cada vez mais. Por isso, decida olhar para Jesus, decida confiar em Deus e certamente a sua empresa será cada dia mais abençoada. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical.
Aproveite esse momento para você evangelizar, compartilhe aí e avisa o pessoal que o programa 60 Minutos já começou e nós estamos aqui esperando a sua companhia e certamente vai ser um programa abençoado. Então, vamos agora ficar com este videoclipe. O seu futuro está em branco, um sonho, um alvo alcançar. Não é o sucesso ou fracasso que diz se consegues ou não consegues, chega lá. Tens de limpar as imagens erradas da tela do seu coração. Escreva o seu futuro que quer escolher, confessa os alvos e vais ter. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva o seu futuro, não desista, vai acontecer. Está em branco, um sonho, um alvo alcançar. Não é o sucesso ou fracasso que diz se consegues ou não consegues, chega lá. Tens de limpar as imagens erradas da tela do seu coração. Escreva o seu futuro que quer escolher, fala em existência e vais ter. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. No programa de hoje, nós vamos aprender sobre o material do apóstolo Jorge Tadeu, que é o fundador das Igrejas Maná, sobre o material que tem como título Redimidos da Maldição. E hoje no nosso programa nós vamos receber o missionário Lucas, que nos vai explicar um pouquinho sobre esse tema e certamente Deus ele vai falar com você no seu coração. Desde já, Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui conosco e acreditamos que vai ser um programa abençoado, né? Vai, com certeza vai ser um programa muito bom. As pessoas que estão assistindo vão conseguir encher o coração com a palavra de Deus e tenho certeza que vão sair hoje do final deste programa com a vida transformada, que aprenderam mais sobre a palavra de Deus e começaram a colocar em prática aquilo que Deus tem para a vida delas. Isso é que vai nos fazer vencer, não é Com só toda nós certeza. sabemos, não é só nós descobrimos a vontade de Deus, mas algo muito interessante foi o que o Lucas falou, né? É nós praticarmos a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos aprender sobre uma área muito, muito importante, que está presente na vida de todas as pessoas, andando ou não com Deus, acreditando ou não com Deus, mas precisa da área financeira para nós vivermos nos dias de hoje. E diria, Lucas, que é uma área muito delicada para muito brasileiro. Afinal, ali, os juros, os problemas, as maldições, elas acham que o Brasil é um país pobre, coisa que, se as pessoas souberem, não é. Em quesito de muitas coisas, riquezas que a própria terra, as próprias coisas à volta tem. E quando nós decidimos não ter a confiança no Brasil, não ter a confiança no seu dinheiro, não ter confiança na aposentadoria, não ter confiança nos muitos auxílios que tem disponível, mas ter a confiança onde?
em Deus. Vai nos ajudar a nos redimir de toda a maldição. E para nós começarmos, queria que o Lucas explicasse para o pessoal que está nos acompanhando como é que tudo começou. Estamos falando aí sobre o material que está dizendo, né, o título Redimidos de toda a maldição. Mas que maldição é essa que Jesus nos redimiu? Como é que tudo começou? Bem, então, quando Deus criou o mundo, tudo foi criado perfeito. Não existia doença, não existia crise, não existia nenhum tipo de problema na família. Deus criou tudo perfeito. Só que o que aconteceu? O homem, quando pecou, quando se afastou de Deus, saiu debaixo da proteção que Deus tinha para o homem. Então, digamos assim que se Deus tinha ali um guarda-chuva a proteger o homem de toda aquela chuva de maldições, daqueles problemas, o homem decidiu, olha, eu vou me afastar de Deus, pecou, se afastou de Deus e saiu debaixo daquele guarda-chuva. Consequentemente, ficou todo molhado. Só que não era uma chuva normal, eram as chuvas de maldições. Eram problemas financeiros, problemas na saúde, problemas em casa, problemas na família. Lembrando que essa chuva de problemas não foi Deus que mandou, não foi Deus que enviou. Esses problemas eles existiam por quê? Porque o diabo veio à terra e começou a criar problemas e situações para tentar destruir tudo aquilo que Deus criou. Então, quando o homem se afastou de Deus, ficou fora da proteção que existia e ficou, então, debaixo dessas maldições. E essas maldições, como nós falamos, são em várias áreas da vida, mas no caso do programa de hoje, nós vamos falar sobre, por exemplo, maldições na área financeira, que são crises. Um empresário pode ter problemas financeiros na sua empresa ou com empregados. Quem trabalha para outra pessoa, o empregado, pode sofrer com a crise que existe no mercado. Então, demissões, falta de pagamento, o patrão precisa atrasar 2, 3 meses de salário e a pessoa muitas vezes tem que se sujeitar a isso, porque é ou ter o salário, ou ter a falta do salário, ou então ter a falta do emprego, que é pior. E tantas outras coisas, mas falando, por exemplo, do nosso país. O Brasil é um país riquíssimo em todas as áreas. Agricultura, na área que mexe com petróleo, muitas empresas multinacionais que saíram do Brasil e hoje estão espalhadas pelo mundo. Então, o Brasil tem riquezas, mas muitas vezes nós vemos pessoas a passarem por problemas financeiros porque não conhecem o segredo que Deus tem para a vida delas, que é que Deus não quer que você passe necessidade de nada na sua vida. Mas o problema é que as pessoas, elas olham para o dinheiro de uma maneira diferente. Elas fazem daquele dinheiro a sua fonte. Sim, o dinheiro é o seu salário. A sua renda. O seu salário, a sua renda, é com aquilo que você vai sobreviver ao longo do mês. Ok. Mas muitas pessoas olham para aquele dinheiro como única e exclusivamente a maneira de sobreviver. Então, se não for o meu salário, o que vai ser de mim? Se não for a minha aposentadoria ou se não for a minha pensão, seja o que for, como é que eu vou fazer? Só que Deus não precisa do seu salário, Deus não precisa da sua aposentadoria, da pensão que alguém possa pagar. Por quê? Porque Deus ele tem algo especial para cada um de nós e nós não precisamos fazer esse dinheiro a nossa fonte, mas temos que fazer de Deus a nossa fonte, confiar nele e não no nosso dinheiro. O que muitas pessoas às vezes não conseguem, porque não adianta comer aleluia, nem jantar glória a Deus, porque nós precisamos mesmo do dinheiro. E é algo que está ali presente na nossa vida. E quando nós falamos sobre ser uma área delicada, justamente por isso. Porque por vezes você que está nos acompanhando está passando por algum problema financeiro. Por vezes você tem aí dinheiro que está amarrado, dinheiro que por vezes está uma causa na justiça em que você não consegue ir para frente. Por vezes trabalha, tem muitos empregos, só que é conta atrás de conta. O mesmo dinheiro que entra é o mesmo dinheiro que sai e não consegue suprir as suas necessidades. Mas só que uma das formas de nós fazermos de Deus a nossa fonte, que foi como o Lucas falou, né? É nós confiarmos em Deus. E até tem um versículo que diz lá em Provérbios que é confiar em Deus de todo o teu coração. Nós não estribarmos o nosso conhecimento. O que é estribar? É não me apoiar não confiar no meu conhecimento, mas acreditar que o meu Deus é muito maior, né? E essa confiança que nós temos em Deus vai nos ajudar a sair de toda a maldição, não é? Fazendo de Deus a nossa fonte, confiando em Deus e acreditando. Só que tem também um ponto muito importante que o Lucas também
preciso explicar para o pessoal que está lá em casa, né? Porque a nossa mente é um campo de batalha. E por mais que eu quero confiar em Deus, Lucas, mas muitas vezes o pessoal que está nos acompanhando por vezes passa daquela. A minha mente é um campo de batalha. Eu quero confiar em Deus, mas eu não sei bem assim quais são as maldições que Deus ele me tirou. Se Deus existe mesmo, por que é que o planeta está assim? É o que muitas pessoas pensam. Se Deus existe mesmo, por que é que eu estou passando por necessidade? Será que Deus não me ama? A nossa mente é um campo de batalha. E muitas vezes vêm esses pensamentos à nossa mente, as pessoas que estão nos acompanhando. Como é que essas pessoas podem vencer esses pensamentos errados na área financeira? Exato. Então, quando nós falamos que a nossa mente é um campo de batalha, isso é por quê? Porque o diabo, ele começa a fazer o ataque que ele começa contra as pessoas, normalmente é na mente. Porque ele começa a lançar pequenos pensamentos de uma maneira tão discreta que a pessoa, aos poucos, começa a pensar que aquele pensamento é dela. Uhum, Por exemplo, não, mas eu só dependo do meu salário. Olha, eu até queria confiar em Deus, mas se não for o meu salário. Mas não é isso que Deus tem para nós. Mas o diabo faz o quê? Ele vai lançando, como nós falamos, pequenas setas, pequenas flechinhas, aos poucos com o seu dinheiro é que é a sua fonte. Ah, mas essa crise que está lá fora, daqui a pouco vai chegar aqui no Brasil. uhum, Olha, vai mudar o governo. Não importa o que seja, ele vai lançando pequenas setas, pequenos ataques para tentar fazer o nosso pensamento ficar preso àquilo que ele fala, que é que eu vou ter um problema financeiro. Porque meu pai tinha problemas financeiros, eu herdei os problemas financeiros e agora não tenho como sair dali. São ataques que o diabo coloca. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Que Cristo se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos ricos. uhum. Ou seja, eu tenho aqui uma palavra de Deus que é completamente contra aquilo que o diabo tenta me dizer, que é: ah, mas se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Se eu nasci numa cidadezinha ou se eu nasci com problemas financeiros na minha família, eu nunca vou conseguir me livrar disso. Não, como eu disse há pouco, Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele deixou toda a riqueza dele, viveu uma vida simples, digamos assim, para que nós fôssemos prósperos, fomos abençoados. E Jesus Cristo nos ensinou várias e várias vezes que nós temos que confiar em Deus. Não é me preocupar com aquilo que bate à minha porta, mas é confiar em Deus. Inclusive, a Bíblia nos conta uma história de uma vez que Jesus Cristo precisou pagar os impostos, porque o imposto é que normalmente bate a porta do brasileiro, porque são Uhum. impostos atrás de Uhum. impostos. E todos com pequenas siglas que é para a gente nunca saber exatamente o que está pagando. Mas, quando Jesus Cristo precisou pagar, ele fez o quê? Ele confiou naquilo que ele fala, em ter as suas necessidades supridas. Ele disse o que para Pedro? Vai, pesca um peixe e na boca do peixe você vai ter ali dinheiro para pagar não só o meu imposto, mas paga também o seu. Ou seja, Jesus Cristo ainda se preocupou em pagar o do Pedro que estava junto. Por quê? Jesus não tinha dinheiro? Provavelmente tinha, mas ele quis mostrar ali naquele momento que nós não precisamos confiar na nossa própria força, mas que Deus está ali para nos ajudar, ele está ali ao nosso, não digo à nossa disposição, mas ele está ali ao nosso lado. E que ele só não nos ajuda mais, porque muitas vezes somos nós que não estamos perto dele. Uhum. Deus ele já está pronto para poder nos abençoar, né? Aquele que ele já está de mão estendida justamente para poder abençoar todo o pessoal, o ser humano que realmente confiar que algo de bom vai acontecer. E assim como Jesus conseguiu vencer fazer, né, tantos milagres em pessoas que confiaram em Deus, no final do nosso programa o Lucas vai compartilhar conosco uma história de fé de alguém que realmente confiou em Deus e conseguiu vencer. Não é que eu vou confiar em Deus e o problema não vai bater na minha porta. Não. Eu vou confiar em Deus porque eu sei que mesmo se o problema vier até a minha vida, Deus está comigo e vai me ajudar a fazer vencer. Por isso, tenha isso no seu coração. Como é que você vai se redimir da maldição? Como é que você vai estar longe da maldição? Como é que você vai sair do meio de um problema financeiro? Confiando em Deus. Busca Deus. Não coloque a sua confiança no dinheiro. Não deixe que dinheiro mande em você, mas tome autoridade na sua vida e realmente declare que Deus, Ele deu isso
para que você possa usar, usufruir e suprir as suas necessidades. Confia mesmo em Deus, que tudo pode mudar para melhor na sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Daqui a pouco nós estamos de volta para continuar aprendendo mais sobre realmente que nós temos poder para sair de toda maldição. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Nós agora vamos para o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Então, confira agora a este videoclipe. O pacote não veio só com vida eterna. Não veio só com a solução das minhas marcas. O pacote não veio só com vida eterna. Não veio só com a solução das minhas marcas. Veio tanta coisa boa e Mayambote. Veio tanta coisa boa, vou provar tudo. Veio tanta coisa boa e Mayambote. Oh, veio tanta coisa boa, vou provar tudo. Me escolheram só, 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 me escolheram só. Não fiz nada, não paguei nada, me escolheram só, 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 me escolheram só. O pacote não veio só com vida eterna. Não veio só com a solução das minhas marcas. Weza ima, eu sou Imambote, Imayambote. Weza ima, eu sou Imambote, Ganda Quilolo eu sou. Weza ima, eu sou Imambote, Imayambote. Oh, Weza ima, eu sou Imambote, Ganda Quilolo eu sou. Me escolheram só, 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 me escolheram só. Não fiz nada, não paguei nada, me escolheram só, 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 me escolheram só. Me escolheram só, me escolheram só, me escolheram só, me escolheram só. Viu? Deus ele te escolheu e te escolheu não para você sofrer com maldição. Não se engane. Deus ele te escolheu para realmente você ser diferente e conseguir vencer e fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Você é um escolhido por Deus justamente para você ser o sal desta terra, ser a luz deste mundo, para você ser a diferença. Ser a diferença por quê? Porque realmente Deus ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra.
Nós agora vamos ver um ponto crucial para nós podermos vencer na nossa área financeira, que até tem um versículo, né, Lucas, que diz sobre nós não andarmos inquietos por coisa alguma. E o que que é inquietação? O que que é preocupação? A ansiedade pode ser como um obstáculo na nossa vida financeira. Como é que isso surge na nossa vida? Como é que isso acontece? Bem, quando uma pessoa está passando por um momento de uma crise, a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de paz, de mansidão. Então, quando as pessoas muitas vezes estão passando por alguma situação, e quando a gente fala sobre dinheiro, é uma área que pega muito, digamos assim, no brasileiro, que é, não só no brasileiro, mas seja com quem for, quando você fala de dinheiro, é uma área que preocupa muito. Porque o que que eu vou fazer se eu não tiver o dinheiro? Então, o que acontece é a pessoa fica ali inquieta, preocupada, por exemplo, muitas vezes deixa de dormir, deixa de comer, começa a ter situações em que começa a haver discussão dentro de casa, porque como é que eu vou fazer se não tenho salário? Como é que eu vou fazer para cuidar da minha família? E aí, em vez da família se unir e vencer aquela batalha juntos, o que acontece é, não, agora eu estou muito preocupado, o marido começa a descontar em cima da esposa, a esposa começa a descontar no marido, os dois juntos acabam, não sendo por mal, mas acabam também descontando no filho, e aí a família inteira fica dividida porque o salário atrasou, ou porque chegou uma conta maior do que deveria chegar. E aí o que acontece? Acontece essa divisão, a família não trabalha junto para vencer isso, e aí o diabo conseguiu exatamente aquilo que ele queria, atacou aquela família na área financeira e ainda conseguiu dividir a família. Olha que maravilha. Uhum. Por exemplo, quando nós falamos, digamos, olha, de uma divisão de herança, normalmente no final de uma divisão de herança o que acontece é que cada irmão vai para o seu lado, porque os irmãos brigaram por causa da herança. Quantas histórias a gente não vê que irmãos brigaram, se traíram por causa de herança, porque é dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Quando, na verdade, a gente precisa de Deus. É de Deus que nós precisamos na nossa vida. E se nós tivermos esse Deus na nossa vida, mesmo que o dinheiro que eu tenha não seja muito, com Deus na minha vida, esse dinheiro é mais do que suficiente para fazer o que eu preciso. Porque Deus supre todas as minhas necessidades. Então, olha, o meu salário poderia ser o dobro, o triplo, mas não foi. Não há problema. Se eu tiver Deus na minha vida, se eu confiar nele, os problemas financeiros não batem a mim, mesmo que batam a minha porta, não conseguem entrar. Não conseguem entrar na minha casa, na minha vida. Por quê? Porque eu estou firme na rocha, que é a palavra de Deus. Eu estou firme com Jesus Cristo. Não me abalo. E aí entra também uma outra coisa que é nós falarmos aquilo que nós queremos. É lançar sementes daquilo que eu desejo alcançar. Algumas pessoas falam isso sobre que é o falar positivo. Uhum. Mas não é falar positivo, é falar o certo. Falar o que Deus fala ao meu respeito. Porque se Deus, ele deseja que eu seja próspero, que eu seja abençoado, que eu tenha todas as minhas necessidades supridas, então eu preciso falar o que Deus fala a meu respeito. Confiar nele. Um exemplo disso é que, por exemplo, Jesus Cristo, quando precisou, falou para uma árvore e deu a ordem para aquela árvore secar e morrer. E aconteceu. Quando Jesus Cristo precisou, ele falou para os ventos e para o mar se acalmar, para aquela tempestade ir embora, e também aconteceu. Jesus Cristo também, em uma outra situação, falou para uma menina morta para ela levantar, e a menina ressuscitou. Não é porque Jesus era Jesus, mas é porque quando ele falava a palavra de Deus. Sim. Ele falava usando a autoridade que Deus nos deu. Então, nós também podemos falar para o nosso dinheiro. Mas aí agora quem está assistindo Uhum. pensa, esses dois aí à frente da televisão ficaram, ó, doidinhos. Não é falar o dinheiro, pegar o dinheiro e cochichar no ouvido do seu dinheiro que o dinheiro ele é grande. Mas é eu falar para o meu dinheiro o que ele tem que ser. Porque infelizmente muitas pessoas quando recebem o salário, tiram lá o extrato do banco, olham para o papelzinho e falam, olha, que porcaria, olha essa merreca, não dá para nada, ainda amassa o papelzinho e joga de qualquer jeito fora. Por quê? A pessoa, quando ela olha para o dinheiro dela, ela vê isso. Uma merreca, uma mixaria que não dá para nada. Ou seja, é exatamente aquilo que o dinheiro dela vai ser.
Porque é aquilo que ela falou para o dinheiro dela. Mas se ela pegar aquele dinheiro, e mesmo que não seja aquilo que você esperava, mas quando a pessoa pega o dinheiro, ela olha para aquilo e diz: olha aqui que dinheiro abençoado. Com esse dinheiro eu vou pagar todas as minhas contas, eu vou honrar a Deus, eu vou fazer grandes coisas, vou comprar aquilo que eu preciso, vou ajudar quem precisa de ajuda. Aquele dinheiro vai fazer aquilo que eu estou falando para ele, que é: você é grande. Com esse dinheiro aqui, nós fazemos tudo o que precisamos. É falar aquilo que eu quero. Quando Jesus Cristo falava, as coisas aconteciam. Por quê? Porque ele falava com Com autoridade. fé. Sim. Ele falava com fé, ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Então, quando eu abrir a minha boca, tem que ser para falar, para que aquilo seja bom, não só para a minha vida, mas também para ajudar o outro. Não é só pensar que esse dinheiro aqui não vai dar para nada, essa porcaria que meu patrão me paga. Não, esse dinheiro aqui, eu vou, primeiramente, é honrar a Deus, com esse dinheiro aqui eu vou honrar a Deus, eu vou pagar tudo que eu preciso pagar e ainda vai me sobrar. É falar aquilo que eu quero para minha vida, ou no caso, para o meu dinheiro. Isso é muito importante para que a pessoa consiga vencer na sua vida, né? Até porque Jesus falou com coisas que não é normal, né? Ele falou a uma figueira que ela já que não estava dando fruto, que ela fosse seca, que ela secasse pela raiz. E foi isso que aconteceu. Tanto que quando eles voltaram por lá e viram que aquilo estava seco, até as pessoas que andavam com Jesus ficou admirada. Falou assim: "Olha, não é que a figueira secou mesmo pela raiz". E se nós realmente declararmos isso para a nossa vida, até mesmo para as maldições, para que as maldições sequem na nossa vida, isso é o que vai acontecer. E quando o nosso apóstolo tem esse capítulo que diz, né, sobre fale ao dinheiro, né? Parece meio estranho esse tipo de coisa, esse tipo de capítulo. Como é que eu vou falar ao dinheiro? Mas tem muita importância nós realmente declararmos vida para nossa área financeira. Quando Jesus ele promete realmente que ele veio para suprir as nossas necessidades, para nos dar uma vida em abundância, é justamente nós usufruirmos disso, né? Porque não basta só as bênçãos de Deus no papel, né, na Bíblia, mas nós temos que viver isso, né? E como é que as pessoas que estão nos acompanhando, o Lucas, pode transformar os problemas em vitória? Se hoje eles estão passando por uma maldição, como é que existe a possibilidade de eu transformar aquelas maldições em bênçãos? Imagina que uma pessoa está num caminho que só tem maldições, mas ela quer reverter. Eu quero uma mudança na minha vida. Hoje eu tô ligando meu GPS, eu quero rumo às minhas bênçãos. Como é que eu faço para sair? Como é que o pessoal que está nos acompanhando pode sair das maldições para as bênçãos que Deus tem para a vida delas? Pronto, então usando esse exemplo que você falou Aham. agora do GPS. Se a pessoa está numa estrada, está aqui numa rua, e ela de repente ela se tocou aqui: olha, o caminho que eu tô tá errado. E aí o GPS normalmente começa a mostrar o vire à direita, mude ali o caminho. Algumas vezes a pessoa está numa estrada em que não tem uma outra saída, não tem o vire uma direita para fazer Dá aqui o o retorno. retorno, ou olha, na próxima rotatória volte. Não tem. Aí o GPS começa a dar uma indicação que é o quê? Mu- ah, faça meia volta. Você está indo por um caminho que não tem saída. No meu GPS, por exemplo, ele começa a dar a indicação que, assim que possível, retorne. Ou seja, se aquele caminho que eu estou indo não está bom, mude o seu caminho. Ah, mas que caminho era esse? Olha, não honrar a Deus é algo que nos leva a ter problemas financeiros. Amar mais o dinheiro do que a Deus é algo que me leva a ter problemas financeiros. Fazer tudo primeiro, por exemplo, muitas pessoas elas costumam fazer o quê? Elas quando recebem o seu salário, como eu dei esse exemplo, olham para aquele dinheiro e pensam já: que porcaria, não vai dar para nada. Mude a maneira de falar. Comece a falar que aquele dinheiro é suficiente para o mês todo. Mesmo que ainda não seja, comece a falar aquilo que deseja. Isso já é uma maneira de eu começar a mudar o caminho por onde eu andava. Por quê? Porque se eu tô tendo um problema, uma coisa que é certa é que eu tô longe de Deus. Se eu estou passando por algum tipo de problema, é porque pelo menos naquela área financeira, por exemplo, na minha área financeira, eu não estou a fazer como Deus, não estou fazendo da maneira como Deus desejava que fosse. De repente, eu posso ter a minha vida, a minha saúde cheia de bênçãos, eu posso ter uma família super abençoada, mas na minha área financeira eu ainda não estou a vencer. Significa que naquele tema
eu não estou a andar de acordo com a vontade de Deus. Uhum. Então, eu vou mudar. Usando de novo o exemplo do GPS, será que eu tenho honrado a Deus? Se não tenho, volte. Comece a honrar a Deus. Comece a falar aquilo que Deus fala. Comece a usar a sua fé para se ver mais do que vitorioso na área financeira. Assim, eu vou começando a mudar o meu pensamento, vou começando a falar diferente do que eu falava, começo a falar da maneira que Deus deseja que seja e começo aos poucos a viver a vitória que Deus deseja para a minha vida. E as bênçãos vão ser consequências de tudo isso que as pessoas que estão lá em casa, as pessoas que decidirem praticar, vai acontecer. Até porque algo que nós aprendemos, né, é que andar com Deus, as bênçãos que Deus tem para a nossa vida só são consequências de nós andarmos com Deus. Então, as bênçãos na sua vida são consequências de você andar com Deus, de você realmente praticar a vontade de Deus. Não ande atrás das bênçãos, né, mas sim do abençoador. Ande com Deus. Busque a Deus. E tudo aquilo Deus ele vai te acrescentar. As bênçãos vão vir ter com você. As bênçãos vão ser só consequências da sua fidelidade. As bênçãos vão ser consequência, né, das pessoas amarem a Deus acima de tudo, de você realmente buscar a Deus e acredite que realmente tudo vai ser acrescentado na sua vida. Os seus sonhos, os seus alvos, as suas metas. Deus ele é poderoso para fazer cumprir todos os desejos do nosso coração. E eu acredito que o desejo do seu coração é que você seja feliz, seja abençoado, tenha suas necessidades supridas. Saiba que há uma solução, há um caminho. Se hoje você está passando por algum problema, acredite mesmo que o nosso Deus ele nunca nos abandona, ele não falha. Confie em Deus, que realmente tudo já está a mudar para melhor na sua vida. Nós vamos para o nosso momento musical, mas eu exorto você a nos enviar o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para te ajudar. Toda a TV Maná Brasil tem uma programação feita pensando em você, justamente para que você possa estar mais perto de Deus, para que você descubra a vontade de Deus e para que você vença, para que você realmente tenha grandes testemunhos do poder de Deus na sua vida. No final, daqui a pouquinho, o Lucas vai orar por você, por isso envie o seu pedido de oração e acredite mesmo que Deus tem grandes coisas reservado à sua vida. Então agora nós vamos ficar com o nosso momento musical. Confira agora a este videoclipe. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Amanheceu, cena 1, mais um dia. Ao abrir os olhos, a filmagem reinicia. Não há dublê para o ator principal. Não é ficção, o guião é real. O cenário nem sempre é favorável. Baixar a cabeça às vezes é inevitável, mas a fé é o gatilho da motivação. E acreditar que sonhar não é ilusão. Dia após dia produzindo uma nova história. Marcas, cicatrizes registradas na memória. Tristezas, alegrias, derrotas e vitórias. Episódios que marcam nossa trajetória. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Luz, câmera, ação.
atenção no seu foco, não hesite. Olha o firmamento, a luz dos olhos, o tempo cronos segue lento no seu BPM. O tempo de Deus é diferente. Siga em frente, paciência na consciência que é difícil. O caminho é estreito, mas não é um labirinto. A coroa de um vencedor é moldada por espinho. Segue assim, de glória em glória, no sapatinho. Há tempo pra nascer, tempo pra morrer. Há tempo pra plantar, tempo pra colher. Há tempo pra nascer, há tempo pra morrer. Há tempo pra plantar, há tempo pra colher. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Chegamos agora no momento em que nós vamos aprender uma história de fé, para que isso crie fé no seu coração. Esse é o maior objetivo, e certamente Deus ele possa operar na sua fé e você possa vencer cada vez mais. Depois da história de fé, o Lucas vai orar por você, e acredite mesmo que hoje você vai receber o poder de Deus na sua vida e certamente você vai vencer. E hoje o Lucas trouxe para nós uma história muito especial, que vai nos trazer fé, que vai nos trazer realmente a força para que nós possamos nos esforçar, termos bom ânimo, que realmente o mesmo Deus que abençoou essa viúva também vai abençoar a nossa vida, ou não vai? Sim, com toda certeza. Hoje essa história que eu vou falar, ela está no segundo livro de Reis, que conta a história de uma mulher que era, a Bíblia fala que ela era a mulher de um dos filhos dos profetas, ou seja, ela era a esposa provavelmente de alguém que trabalhava a serviço de Deus. E o que essa história conta é que essa mulher chega para Eliseu e fala para ele: olha, o meu marido morreu, eu sou viúva, tenho 2 filhos, e as dívidas chegaram. E agora veio o credor, ou seja, a dívida bateu a minha porta, e a ameaça que eles fazem é que vão levar os meus 2 filhos como escravos até que essa dívida seja paga. Ou seja, aquela mulher tinha ali uma crise. Por quê? Naquela altura, naquela época, as mulheres normalmente não trabalhavam. Então, quem trazia o sustento para dentro de casa era o marido. E naquele caso, o marido morreu. Os filhos, muito provavelmente, eram menores, porque para estarem debaixo da proteção da mãe, e a mãe ter ido ali correndo pedir ajuda para o Eliseu, é porque os filhos ainda não tinham idade para trabalhar para conseguir ajudar a mãe. E eles iam ser levados como escravos. E o Eliseu fala para ela: tá, então me diz o que é que você tem em casa. E ela diz para ele: olha, eu não tenho nada senão uma garrafinha com um pouquinho de azeite. E agora? Não tinha nada dentro de casa. Nem tinha o que vender para tentar fazer, digamos assim, fazer algum dinheiro. Mas o Eliseu fala para ela o quê? Então vai para dentro de casa, pede para os teus vizinhos vasos, vasilhas, potes, seja o que for. Tudo aquilo que você conseguir, você vai entrar dentro de casa, vai fechar a porta e você e os seus filhos vão despejar aquele azeite nesses vasos, nessas vasilhas, até que todos estejam cheios. Mas vai e pede vasos vazios, e ele ainda tem um detalhe: não poucos. Ou seja, não era para ela ir ali e pedir só uma Tupperware emprestada. Era para ela ir pedir muitos potes, porque ela tinha que fazer isso para colocar esse azeite. E ela obedeceu e foi. E a Bíblia conta que ela começou a encher os vasos, cada um que ficava cheio, ela punha para o lado. Ficava mais uma vasilha cheia, punha para o lado. Até que ela pede mais uma e o filho dela fala: mãe,
não tem mais nenhum. Então a garrafinha ficou vazia, o azeite parou de sair. E ela foi correndo e falou para o profeta: Olha, eu fiz como você falou, e enchi muitos vasos. E ele diz para ela: Então agora vai, vende o azeite, paga aquilo que você deve, e você e os seus filhos vão viver com o resto. Ou seja, Deus, quando ele tem um milagre para a nossa vida, no mesmo caso dessa mulher, não é só para suprir uma necessidade instantânea. Uhum. Por quê? Podia ser, vai lá, paga a sua dívida e depois, olha, dá um jeitinho na tua vida porque Deus não tem que te sustentar. Não foi isso que o profeta falou para ela. Foi, vai, vende o azeite e você e os seus filhos vão viver com o dinheiro que fizeram daquele azeite. Ou seja, aquela mulher ainda se tornou uma empresária. Ela saiu de uma crise financeira onde ela ia ter os filhos vendidos como escravos para ser uma mulher que agora ia comercializar aquele azeite e ia viver daquilo. Ela pagou as dívidas e ainda viveu com o que sobrou. E é isso que Deus tem para as nossas vidas hoje. Deus tem para a nossa vida um milagre, mas nós temos que confiar. A diferença foi que quando o Eliseu falou para aquela mulher fazer isso, por mais que fosse algo que fosse louco, que não fizesse muito sentido, ela fez o quê? Eu vou confiar e vou fazer. Se o homem de Deus está me mandando fazer isso, eu vou fazer. E foi, fez, uma coisa que parecia meio doida, porque se ela só tinha uma garrafinha com um pouquinho de azeite e ela encheu tantos vasos, tantas vasilhas, não faz muito sentido. Mas ela obedeceu e por ter obedecido e acreditado, ela teve um milagre na vida dela. Deus pôde suprir as necessidades que ela tinha naquele momento e ela ainda continuou vivendo ainda daquela bênção que Deus deu, até que provavelmente os filhos se tornassem maiores de idade, pudessem ir trabalhar e ajudar a mãe. E é um milagre tanto, né? E algo muito interessante nessa história é que acredito que na posição de mãe não deve ter sido fácil ela pensar, além de ter perdido o marido, teria que entregar os 2 filhos para serem escravos. Seria uma decisão e tanto. É mesmo a pessoa quando está no fundo do poço. Já não, aquela opção para resolver o problema que ela não quer tomar é que por vezes ela acaba por tomar. Então, você que está nos acompanhando, se por vezes você se vê nessa situação, eu já não tenho solução, eu já não tenho alternativa, eu já não sei que caminho seguir, eu já não sei o que fazer, eu estou mesmo num nível muito grande do meu problema. Realmente já virou uma bola de neve. Deus tem poder para transformar a sua vida. O Lucas vai orar por você, declarar bênção e proteção para você. Acredite que não vai ser mais uma oração, mas realmente Deus, ele vai transformar a sua vida, vai transformar essa oração em sinais e prodígios e maravilhas que vão se concretizar na sua vida. Não é mesmo, Lucas? É isso. Então, vou convidar todos a fecharem os olhos e a ouvirem essa oração e depois dizerem amém. Senhor, nós entramos agora na Tua presença e primeiramente te agradecemos porque é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades. É no Senhor em quem nós confiamos. E eu oro agora por todos esses pedidos de oração e declaro as Tuas bênçãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas. A bênção financeira, a prosperidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós, nós declaramos e tomamos posse agora para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, Senhor, eu tomo posse das bênçãos que o Senhor tem para a minha vida e é em Ti que eu confio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. O que fazer depois de orar? Continuar acreditando. Manter a fé, mesmo que pareça que fique difícil. Não perca a fé em Deus. Por quê? Porque é exatamente agora que o diabo vai tentar roubar a nossa fé. E não vai conseguir. Por isso que eu disse, ele vai tentar, mas nós vamos continuar firmes na palavra de Deus, não vamos desistir e a vitória já é nossa com toda certeza. Já é nossa. O diabo vai tentar, é óbvio, como o Lucas falou, vai tentar e não é uma vez nem duas, muitas vezes, mas acredite mesmo que todo o pessoal que está nos acompanhando já venceu, já conseguiu de Deus tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Muito obrigada, Lucas, pela sua presença aqui no nosso programa. Acredito que vai ser muito bem-vindo para as próximas vezes. Também você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos chegando no final do nosso programa 60 Minutos com Deus. Até o próximo programa e tudo já mudou para melhor. Tchau, tchau.